Olá, vamos começar mais um programa Marcelo Storck aqui pela TV 1000, canal 13, VHF de União da Vitória, Paraná, nosso endereço na Terra, porque no ar também estamos em Porto União, Santa Catarina. Sejam todos bem-vindos a este espaço que nesta semana bate um papo com o professor Pedro Mello. Ele vem aqui como voluntário do Instituto Sim e vem para falar sobre a história da música. Muito bacana, um instantinho só, estaremos de volta. Pois bem, dando início ao primeiro bloco do programa de hoje, sejam todos bem-vindos. Já estou aqui ao lado do professor Pedro Mello, nas dependências do Instituto, sempre incentivando música em Porto União, que recebe um incentivo muito grande a partir dessa excelente notícia, né, para a comunidade local, Porto União da Vitória, que é o voluntariado do professor Pedro Mello, voluntariado voluntário, vou dizer assim, porque foi o seu Pedro que se ofereceu, né, o professor Pedro que se ofereceu, não, quero colaborar com o processo do Instituto, então um prazer ter um amigo como meu colega voluntário também aqui dessa causa. Antes eu quero apresentar e também aproveitar para conhecer um pouco mais o nosso nobre colega em relação a quem é o Pedro Mello, né, de onde veio, por que veio, onde nasceu, onde se formou, quem é o Pedro Mello? Eu sou paulista. Nasci na cidade de Santo André, há quase 41 anos, né, 1977. Fiz letras na minha cidade natal, depois fiz pós-graduação em língua portuguesa na Universidade de São Paulo. E desde pequeno sempre convivi com música. A música é uma grande paixão da minha vida. E conviveu como? Você é músico? Não, infelizmente não. Convivi de ouvir bastante, né, de estudar, né. Por exemplo, no meu tempo ainda era o tempo dos LPs, né? Acho que muitos de nós, né, antes do CD, então vinham os encartes, né? Então além de ouvir a música, eu queria saber mais sobre os autores, sobre aquele período que eu estava ouvindo. Lá em São Paulo há uma rádio de música clássica muito boa, que é a Rádio Cultura FM, e desde que criança ouvindo a Rádio Cultura todos os dias, né? Então fui formando um repertório e virou assim uma paixão da minha vida, né? A rádio é nossa irmã, né, da nossa Fundação Padre Anchieta, né, que é a mantenedora, inclusive, da TV Cultura, da qual nós somos afiliados, né, a nossa cabeça de rede aqui é a TV Cultura de São Paulo. Bom, e aí, de repente, o professor Pedro bebeu água de Iguaçu, como é que foi? Exatamente, acabei esquecendo de responder isso, né? Em São Paulo eu tinha uma vida muito agitada, muito corrida. Para quem conhece São Paulo sabe como que é, né? Você vai trabalhar, você fica 1h30, 2 horas enfrentando um trânsito por dia para ir e voltar do trabalho. Às vezes, dependendo de onde a pessoa trabalha, ela gasta mais tempo no transporte do que efetivamente trabalhando, né? E eu queria uma vida mais tranquila, e eu já conheci o estado do Paraná por eventos culturais, por um ativismo cultural que envolve a literatura, que não é a música. E aí eu comecei a fazer concursos, né? Comecei a querer tentar trabalhar fora de São Paulo, até que eu tive a oportunidade de trabalho aqui em União da Vitória. E vim para cá em 2015. E aí fiquei, era um teste, mas acabei ficando, gostando e acabei me estabelecendo, né? Deixa eu puxar para o nosso braseiro aqui de Porto União, União da Vitória, o que te levou a gostar de Porto União, União da Vitória? Porque isso é bom a gente saber, que anima a gente, né? Incentiva que a gente fortaleça esses laços. É o ambiente, é o trânsito mais fácil ou nem tanto, o que é? Eu acho que aqui nós temos qualidade de vida, né? Isso que muitas pessoas das cidades grandes não têm, né? Quer dizer, você dorme melhor, você não perde tanto tempo para se locomover de um lugar para outro. Assim, as cidades são muito acolhedoras, a paisagem é linda. Quer dizer, a gente nem precisa falar muito e ficar parecendo que a gente está aqui querendo exaltar cidades, né? Mas já me sinto bem aclimatado aqui. Sempre encontrei pessoas muito boas, acolhedoras, né? E aí, um dos meus ex-alunos é o Otávio, que faz parte da banda, onde ele me disse que tocava e me convidou para assistir a um concerto, né? Nessa época o concerto foi lá na Unespar ainda, né? No prédio da FAF. E aí, concerto de inverno, não? Acho que foi um concerto de inverno, que vocês tocaram até o Portão de Kiev, do Mussorgsky, né? Foi a primeira vez que eu assisti um concerto de vocês. Eu falei, puxa, coisa linda, né? Se eu pudesse cooperar de alguma maneira, mesmo não sendo músico, mas assim, minha especialidade é mais a parte histórica mesmo, né? Mas acho que mesmo não sendo um músico, eu pensei, eu posso colaborar de alguma maneira, né? Ajudar uma pessoa a formação de repertório, conhecer a história da música. Vamos devagar um pouquinho numa questão. Assim.
talvez, eu não querendo me intrometer na tua terminologia, mas talvez você seja músico e não instrumentista? Por que não, né? Vamos definir músico como? Quem é músico, né? Pensar em músico como instrumentista, né? Não sou instrumentista, mas sou músico. Não tive a oportunidade de estudar instrumento quando criança, mas convivo com a música a minha vida inteira, né? Olha só, que super bacana ter um professor de uma área de letras que traz isso a tiracolo, né? Mesmo sem ser o instrumentista, mas eu considero músico, né? Agora, e aí aí aparece o professor Pedro aqui para ministrar, da qual eu sou aluno, né? A classe de História da Música. Nós falávamos antes, no briefing nosso, que a música por si só ela tem suas características, seus gêneros, suas estruturas, né? Técnicas, vamos dizer assim. Seja ela qual for, independente se for boa ou ruim aos ouvidos de quem quer que seja, ela vai ser sempre história, né? Sim, é verdade. E no nosso caso nós temos uma história muito rica, né? Que começa, pelo menos se falamos em termos de música ocidental, se fizermos assim um recorte, quer dizer, vamos começar na Idade Média, praticamente, na formação dos estados nacionais. Claro que a música existe desde a antiguidade. Aí a parte técnica é com você, né? A maneira dos antigos fazerem a música era diferente. Havia outras escalas musicais, não com 7 notas como nós fazemos hoje, né? E aí a escala atual foi se desenvolvendo na Idade Média. Aí nós vamos ter, da Idade Média e no Renascimento, começa-se em grande estilo, vamos dizer, a música ocidental. Penso aqui, por exemplo, no Palestrina, compositor italiano do Renascimento. Mas aí com Johann Sebastian Bach o negócio vai ficar espetacular. A partir do Barroco. E aí, né, como falar disso no curso, né? Quer dizer, nós vamos pegar desde o Barroco, falar do Bach, do Handel, do Vivaldi e chegarmos até a música contemporânea. E lembrando que, embora nós falemos, temos essa coisa de pensar nessa dicotomia, a música erudita, né, o termo também não ajuda muito, música clássica também não está 100% correto, mas a gente fica com o melhor, e música popular. Mas se pensar que muito do que nós chamamos hoje de música clássica, do que está no repertório das grandes orquestras, os compositores se inspiraram nas melodias populares do seu tempo. Então, nem sempre essa separação é justa, né? E pensar que pessoas da minha idade, ou mais, né, pessoas de gerações anteriores à minha, tiveram muito contato com boa música em desenhos animados, mesmo na propaganda. Quer dizer, talvez alguns mais antigos vão se lembrar dos desenhos do Pica-Pau, né? O Pica-Pau cantando ópera, né? O mesmo Pernalonga também. E o Disney teve um feeling, né, para captar isso com o filme Fantasia 1940, mas pegou o maestro Leopoldo Stokowski e fez várias gravações. E aí é o cânone ocidental ali, né? Ali você tem de Bach, Mussorgsky, até o Paul Dicard, que é um compositor impressionista. Se olhar hoje, né, para o Disney, para Hanna-Barbera, essas empresas dos desenhos animados antigamente, elas funcionaram como que uma positiva indústria cultural, talvez influindo e disseminando uma boa música, porque afinal de contas tem riquezas ali muito grandes, né, nessas películas de desenho animado. Aí eu acho, né, como eu te dei o exemplo do Pica-Pau, né, eu me lembro assim de cor de pelo menos 3 desenhos do Pica-Pau como protagonista, o personagem do Pica-Pau, com boa música, né? Eu disse esse para você, né? Um episódio, e todos os desenhos dos anos 40 ainda. Então veja que é uma coisa antiga. Esse que ele canta o Barbeiro de Sevilha, que ele tem um surto psicótico na barbearia. É um episódio muito engraçado. E tem um episódio chamado Momentos Musicais de Chopin, que ele toca o repertório de Chopin num celeiro, que o celeiro pega fogo. E tem um outro episódio que eu acho que mais engraçado. Então, não dá pra dizer qual é o mais engraçado, né? Que é o episódio em que o ladrão, né, rouba o banco, entra na loja de instrumentos e ele toca Liszt no piano em cima do trem, é uma apoteose. Quer dizer, por que a indústria cultural não pode colocar música boa para as pessoas? Por que a indústria cultural tem que ser sinônimo de música ruim? Eu não quero aqui citar nomes evidentes, mas a gente pensa aí. Quer dizer, por que não as pessoas não podem ouvir música boa?
mesmo se tratando de indústria. Quer dizer, por que não ganhar dinheiro? Afinal de contas, o mundo não vive sem dinheiro, né? Por que não ganhar dinheiro e ouvir coisas de qualidade? Quer dizer, as coisas não são dois conceitos necessariamente excludentes. E eu quero voltar à minha infância, até fazer uma revelação aqui, que eu me inspirei muito para essa paixão que eu tenho, que é essa atividade musical, no desenho em que o Mickey está tentando reger Guilherme Tell numa floresta, que é de Giacomo de Rossini, né? E até a parte da cavalaria, da tempestade, eles usaram a própria estrutura de Rossini, né? Que ele faz na abertura, né? No overture dele, e fizeram esse desenho. Sempre achei fantástico isso, engraçadíssimo, e todas essas falas nossas, o nosso querido Roger Ferreira já sobrepôs aí alguns momentos desses desenhos aqui, para que as pessoas também lembrem. E isso, os desenhos atrelados à música, antes de eu chamar o intervalo, te ajudaram a formar como cidadão essa tua opção musical por paixão, e mesmo incentivado na infância pelo desenho, te formou melhor, você acha? Eu acho que sim, né? Eu te dei o exemplo nisso da nossa conversa da Rádio Cultura, né? Quer dizer, eu gostava dos desenhos, das músicas nos desenhos, e eu queria ouvir mais aquilo, sabe? Então aí, por volta dos 9, 10 anos, aí eu descobri a Rádio Cultura. Eu me lembro como se fosse hoje, sabe? O primeiro programa que eu escutei tocou uma obra de Vivaldi. E depois a Suíte Sherazade de Rimsky-Korsakov. Eu falei, não, eu preciso ter isso comigo em casa. Aí comecei a frequentar, em São Paulo tem muitos sebos, atrás de LPs, para formar uma coleção. E aí fui descobrindo, né? E acho que isso me fez muito bem. Porque aí você tem a relação da música com outras artes. Quer dizer, você pega muitas obras musicais que foram inspiradas na literatura, né? Você pegar a ópera, por exemplo, né? Então eu acho que isso enriqueceu muito o meu patrimônio, né? E uma vez, só lembrando aí da sua pergunta também, uma vez tem um radialista da Rádio Cultura em São Paulo, o maestro Amaral Vieira, que ele tem um programa de música sacra chamado Laudate Dominum. Acho que ele deve ter, que é o trecho da missa, né? Até na missa de Requiem de Mozart tem um Laudate Dominum, que é muito bonito. E uma vez ele citou nesse programa um livro de um escritor budista japonês, um mestre chamado Daisaku Ikeda, e entra nessa citação ele diz assim: todos nós somos herdeiros das sinfonias de Beethoven. Então eu acho isso muito bonito, né? Quer dizer, é um patrimônio cultural do qual todos nós somos herdeiros. Não é apenas para um público pequeno, iniciado, né? Para quem está lá, vive com a orquestra. Não, é um patrimônio para todos. Acho que todos nós temos que tomar posse desse patrimônio. Com certeza. Essa é a minha filosofia de vida, né? Que linda, inclusive, e muito adequada. Bom, vamos fazer um intervalo cultural e eu já retorno para continuar o bate-papo com o professor Pedro. Um instantinho só, estaremos de volta. Pois bem, retomamos o bate-papo com o professor Pedro Melo. Ele é voluntário aqui do Instituto Sim, e está ministrando para nós aqui, inclusive eu sou da classe dele, a história da música. E esta história da música que ele ministra, ela não é fechada para aqueles integrantes que já são da banda sinfônica aqui do Instituto, os alunos. Qualquer pessoa que tenha, como ele, a paixão pela música sem ser instrumentista, pode vir aqui, professores de história, que estão cursando história na FAF, é sempre aos sábados, às 14 horas, né? E é um conteúdo realmente super bem selecionado, lapidado pela capacidade do professor Pedro. Nós falávamos no bloco anterior sobre essa influência, né, positiva da música na sua vida, quiçá, imagine, na minha muito também. E aí me recorre uma situação de que hoje, também não querendo falar mal de gênero algum, né, ou de momento musical, embora eu lamente até em algumas situações o momento musical, principalmente brasileiro, por algumas confusões, né, eu acredito que o amigo deve ter a mesma opinião, que é possível, sem ser numa banda, sem ser numa banda de igreja, e é assim possível em casa, o pai e a mãe que estão assistindo, sem que o filho faça aula de música, oferecer para ele desde os primeiros momentos de vida uma qualidade auditiva musical melhor? Eu acho que sim, né? Porque tudo começa na família, né?
Então, o que os pais ouvem também é muito interessante, né? Então, quer dizer, o filho pode aprender a ter acesso a um bom repertório também por aquilo que os pais escutam. Os pais, na verdade, existe hoje no Brasil, pelo menos, um lugar comum de chamar professor de educador. Eu, particularmente, discordo. Acho que o verdadeiro educador é o pai e o educador é a mãe, né? Então, eles vão fomentar isso, né? Então, esse ambiente de casa, proporcionar uma boa música, sabe, o repertório que você tem em casa, e hoje ainda que é mais fácil do que era antigamente, que você tinha lá o vinil, né? Nem todo mundo às vezes podia comprar. Hoje você ouve pelo computador, pelo celular, é tão fácil você escutar. Você baixa o YouTube, você tem um mundo lá no YouTube de boa música, né? E os pais podem fazer isso, né? Pelo menos, posso dizer por mim, embora meus pais fossem pessoas humildes, mas nós escutávamos tínhamos um bom repertório musical, mesmo popular, em casa. Voltando que nós falamos agora de música popular, mesmo você tem uma música popular no Brasil um pouco mais antiga, que é uma música bem elaborada, né? Pensa no Tom Jobim, por exemplo. Tom Jobim tinha formação, porque ele era maestro, né? Tom Jobim. E olha que música altamente elaborada é a música do Tom Jobim, né? E a música popular fez sucesso nos anos 60, foi para o mundo inteiro. Ele fez sucesso, ganhou dinheiro, né? Não vamos falar mal do dinheiro, né? Quer dizer, ele ganhou dinheiro merecidamente. Vinícius, né? Que foi um dos grandes parceiros dele. E tem gente que ouve até hoje, né? Mas infelizmente parece que o pessoal mais jovem foi perdendo um pouco isso, né? Não conhece tanto esse repertório que poderia começar em casa, né? Eu costumo dizer que a inclusão digital no Brasil jamais deveria ter ocorrido antes da inclusão cultural. O senhor acredita que essa facilidade de acesso ao próprio YouTube, sem um filtro, um acesso à rede em que tudo pode, né? Hoje todo mundo é jurista, né? Na rede social, isso tonificou pejorativamente esse processo de qualidade auditiva musical? De certa maneira sim, porque antigamente você tinha uma certa dificuldade para ter um pouco de acesso ao conhecimento, né? Para ter acesso às coisas. Então você precisava ler alguma coisa, você tinha que ir a uma biblioteca pública, né? Você deve se lembrar da Barça, né? A vermelha. Volumes, pois é. Ao Mirador também, né? 28 volumes. Pois é, enorme, né? Então era difícil manipular. Mesmo música, quer dizer, você tinha que comprar LP, ir à loja. De repente a pessoa não podia comprar LP novo, tinha que caçar em sebos, essas coisas. E hoje você tem, mas hoje é o contrário, você tem tanta informação, você tem tanta coisa e as pessoas não sabem procurar. Quer dizer, você tem tanta coisa que as pessoas se perdem. Eu penso que é um cipoal, né? Um monte de cipó na floresta. É tão embrenhado que você se perde. Quer dizer, e aí entra novamente o papel da família e mesmo de iniciativas como o SIM, né? De indicar caminhos, né? De você acender uma luz e mostrar um caminho, né? Eu penso como lá no teatro, né? Que o refletor, no monólogo, por exemplo, ele joga a luz sobre aquele personagem que está ali no palco, né? Então o que nós fazemos é isso, né? Lançar luz sobre um repertório e mostrar para as pessoas a beleza desse repertório. Porque elas estão perdidas hoje, né? Nós não poderíamos passar esse programa aqui numa TV Cultura, no momento de 2018, em que eu comemoro 13 anos aqui na casa já, e a gente deixar de observar com essa tua capacidade histórica dentro do aspecto musical, o momento musical atual, mas não vamos falar de tudo, vamos falar talvez daquele que até popularmente é o mais vamos dizer, combatido, vamos dizer assim, que é o funk. E que, na verdade, é um gênero musical popular norte-americano, contemporâneo, mas lindo do ponto de vista estrutural, musicalmente falando, mas que há uma deturpação. Então, quando a gente tem um olhar meio preocupado com o funk, não é com o gênero, penso eu, e sim com as paródias, vamos até dizer assim, ou com as letras que se produzem em cima de um gênero que poderia ser qualquer outro, poderia ser o samba, poderia ser o pagode, poderia ser o axé, poderia ter sido qualquer outra estrutura, né? Sim, é verdade, né? Que aí você tem também uma questão social envolvida, né? Você deu no exemplo do funk, né? Então virou virou mesmo ganhar dinheiro, indústria cultural. E aí o repertório,
O que importa para as pessoas que gostam é dançar, é o entretenimento. Quer dizer, não está errado ninguém se entreter, né? Quer dizer assim, no caso, o apelo é o entretenimento. É o baile, é o tal do batidão, como você tem nas grandes cidades. Mas não há questão de musicalidade, de se importar com repertório, de uma preocupação artística, né? A preocupação é simplesmente o pessoal se reunir e dançar, né? Só que é claro, nós temos problemas sociais envolvidos nisso, né? Porque muitos jovens juntos, pelo menos em grandes cidades, aí você tem esses problemas de tráfico de drogas que está envolvido, não está ligado à música, mas ao ambiente que aquilo está inserido, né? Pois é, por exemplo, em São Paulo mesmo há uma estatística alarmante de aumento de incidência de gravidez em adolescentes que frequentam bailes funks, né? Porque elas vão à noite lá e exposição corporal, saem com vários na mesma noite e às vezes não sabem nem quem é o pai, né? Então, por exemplo, isso é um problema social preocupante, né? E não é um problema do gênero musical. E não é um problema específico do gênero, né? Aquilo que se atrelou em volta dele deturpando. Sim, exatamente. Quer dizer, você disse que o gênero original é dos Estados Unidos, né? Eu me lembro, por exemplo, da palavra funk nos anos 80. Garoto, eu me lembro que eu ouvi falar em funk a primeira vez nos anos 80. Mas era muito diferente do que se faz, do que se faz hoje, né? Assim, inclusive muitas das músicas, né, do funk são letras obscenas, um conteúdo muito sexualizado. Sem falar no clipe, que agora tem o audiovisual, né? Então, antigamente até tínhamos os LPs, mas hoje a garotada tem acesso no YouTube aos vídeos. E os mais recentes que estão vindo aí trazem uma coisa quase pornográfica, na verdade, né, professor? Que nos obriga a tocar no assunto alertando que é sim possível que uma criança goste de música clássica ou de música erudita, como nós viemos defender aqui, né, professor? Então a gente sempre vai estar à disposição defendendo nossa bandeira, né? Claro, e no nosso caso aqui no Instituto Sim, né? É isso, né? Quer dizer, uma criança, nós temos crianças aqui estudando instrumentos. Nesse momento, até que eu estamos ouvindo, tem um garotinho ali, né? Com uma tuba, né? É um eufônio, né? Um eufônio, né? Tá da família das tubas. Da família das tubas, tá com o eufônio ali. Quer dizer, e o repertório do Sim é um repertório bastante eclético. Quer dizer, você tem tanto a música de concerto, que nós chamamos de música clássica, como você tem música popular, né? Até assiste ao último ensaio, o pessoal está tocando Aquarela do Brasil divinamente, né? Então, quer dizer, a ideia é ampliar. Quer dizer, não é reduzir, né, as pessoas ficarem fechadinhas no seu mundo. Queremos isso, né? Ninguém é fechadinho no seu mundo, mas ampliar os seus horizontes. E acho que a música tem esse poder de ampliar os horizontes. Com certeza. E o nosso horizonte aqui é seu também, viu? O Instituto Sim está aberto, está com o professor Pedro Mello, que foi meu entrevistado hoje no programa desta semana. Nós estamos com as atividades do professor Pedro antes do ensaio geral, né, dos sábados, então às 14 horas. O professor Pedro ministra uma classe muito bacana sobre história da música, que nós não quisemos ser técnicos aqui, né? É porque nosso público é amplo, né? E aquele que quiser participar não tem custo, como nada daqui no Instituto Sim tem custo, as aulas não custam, professores formados, super capacitados como o professor Pedro, estão aqui à disposição da comunidade para a gente manter essa bandeira, né? Durante a semana temos as atividades também com os professores, ensinos gratuitos de todos os instrumentos que compõem a nossa banda sinfônica aqui. Professor, assim, antes de eu chamar o final, previsão do nosso primeiro concerto, 1º de maio, dia do trabalho. Você descansa, nós trabalhamos. 1º de maio, concerto da Banda Sinfônica do Instituto Sim. Professor, muito obrigado. Em primeiro lugar, por ter se colocado à disposição de uma causa, né? Uma causa que é maior que a musical. Eu penso que a música aqui é o nosso eixo, mas acima disso está a questão que eu sempre falo de oportunizar, né? E muito obrigado pela entrevista, sempre à disposição, a câmera e o microfone do programa Marcelo Storck. Muito obrigado, Marcelo, pelo convite. E fico muito feliz de poder colaborar, de estar nessa partilha, né, com as pessoas. Minha pretensão não é ensinar, né? O mestre disse, né? Não é isso, né? Minha perspectiva é compartilhar com as pessoas uma alegria, né? E a gente já começou no último sábado, né? E esperamos que outras pessoas venham fazer parte conosco. Com certeza. Sejam bem-vindos. E nós ficamos por aqui. Você fica com Deus também. E até a próxima. Tchau, tchau.